Somos amados por Ti, Teus filhos, justiça, curados, prósperos, abençoados. Oh, aleluia, nós Te agradecemos por isso, Te louvamos por isso, glorificamos o Teu santo e poderoso nome. Tu és bom, aleluia, Pai. Obrigado por iluminação ao nosso entendimento, para compreendermos a Sua palavra, para entendermos aquilo que o Senhor quer nos comunicar nesta noite e edificar a nossa vida em um fundamento sólido, que é a Sua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus aí? Aleluia. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Diga, meu irmão, como é bom estar com você aqui. Aleluia. Deus é bom. Você pode tomar seu assento. Valeu, gente. Glória a Deus. Deus é bom. Eita, coisa boa. Aleluia. Aleluia. Queridos, quando eu cheguei aqui, já louvando ao Senhor e buscando na minha memória os nossos últimos 3 cultos. E se você participou, você entende que nós tivemos aqui Jaqueline, na terça-feira, ela compartilhando, o que Deus fez por ela em 1 ano de tratamento contra um câncer. E ela firme e forte agora ensinando a palavra, continuando firme naquilo que o Senhor chamou para fazer. E ela é uma grande inspiração. E nós fomos muito edificados naquela terça-feira. Alguns irmãos sabem o que ocorreu naquele dia. Foi um dia bem difícil para uma família aqui da igreja, com a morte do filho. Mas eu quero agradecer demais à igreja, pelo amor dispensado por essa família. Os irmãos se envolveram, foi um socorro imediato. Irmãos, foi muito bom e muito bonito ver o apoio da igreja a essa família. Amém? Nossos irmãos estão viajando, são em Minas Gerais, e eu creio que a graça de Deus está assistindo eles, para eles superarem cada vez mais o que ocorreu. Mas diga assim, sempre será pela fé. Amém? Eu quero agradecer à igreja por isso. Nós tivemos no domingo o nosso querido pastor Sueldo. Amém? Uma palavra pastoral, algo que traz a gente para a rédea, da dependência do Senhor. Diga assim, sem Jesus, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, nada você pode fazer. Amém? Isso é uma grande verdade, querido. E aí nos trouxe essa consciência de reconhecer ao Senhor em todos os nossos caminhos e entender que Jesus é tudo para nós. Amém? Na última terça-feira tivemos aqui uma palavra sobre oração, os irmãos oraram e foi uma grande bênção. E veja, tudo isso é acessando aquilo que nós temos de direito em Cristo Jesus. É uma nova realidade que nós temos em Cristo Jesus. E que nós precisamos, irmãos, ser mais intensos nessa nova vida. Amém? A Bíblia fala, narra, e você conhece a história do filho pródigo, amém? Ele voltou para o Senhor, ele voltou para o Pai. E ele disse, Pai, pequei contra o céu perante Ti, não sou digno de ser chamado Teu filho. Veja que o pai não deu muita conversa com relação a isso. Pelo contrário, o pai abraçou, beijou, mandou que desse um banho no menino, colocasse um anel no dedo, uma roupa nova, sandália. Porque o pai desejava que o filho vivesse a nova vida que ele teria. No segundo dia, queridos, ele teve que viver a nova vida que o pai deu para ele. Ele não poderia continuar com a mesma mentalidade do dia anterior. Senão isso iria atrapalhar. Muitas pessoas na igreja sofrem. Por quê? Porque ainda estão no dia da volta. Quando, na verdade, Deus está querendo que você viva o segundo dia. Viver a realidade que Ele já te deu. Tudo aquilo que Ele já dispensou para você. O desejo do Pai é isso. Aleluia. Mas às vezes com um sentimento sempre de indigno. Sim, gente, nós éramos indignos. Mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus, Deus nos tornou dignos. Dignos da sua presença. Veja, é em Cristo Jesus, não é na minha força nem na sua força. Nós não merecíamos, mas você não recebe um presente, não. Foi um presente de Deus para mim e para você. Amém? Estão comigo? Ou seja, viver a nova realidade.
A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, é um texto bem conhecido nosso, que diz que aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criação. Diga criação. Diga, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Eu quero ler na Nova Versão Transformadora, esse mesmo versículo diz assim, ó: logo, todo aquele que está em Cristo Jesus se tornou uma nova criação. A velha vida acabou, dê um glória a Deus aí. E a nova vida teve início, aleluia. Na Bíblia Viva diz assim: quando alguém se faz cristão, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma, aleluia. Teve início uma nova vida. Isso aqui é o que Jesus falou em João capítulo 3, quando Nicodemos chegou até ele. Jesus disse, olha, é necessário você nascer de novo. Para você ter uma nova vida é necessário nascer de novo. Algumas pessoas já me perguntaram o que é nascer de novo, gente. Muitos não entendem o que é nascer de novo. Eu vou trazer de uma forma bem simples. Você conhece alguém, um homem, que tinha uma vida devassa, era, na Paraíba indígena, era um desmantelado, mas um dia encontrou o amor da vida dele. Uma mulher, que tinha uma conduta sóbria, ele se apaixonou por ela, casou com ela e a vida dele mudou. Mudou por causa dela. Ela foi o fator da transformação daquele homem mundano. Ele se tornou um pai de família, se tornou um marido melhor, amém? Um pai melhor. Por quê? Por causa do amor daquela mulher. É por aí a história. A minha vida e a sua vida mudou porque nós encontramos Jesus. Deixamos de ser aquela velha pessoa por causa do amor dele que nos constrange. O amor dele que invadiu o nosso coração, nos preencheu, irmãos. E nele somos satisfeitos. A mudança de vida de alguém, o nascer de novo, não é porque encontra uma denominação, uma placa de igreja ou um grupo de pessoas se reunindo. Isso é muito bom, mas não é isso a mudança. A mudança é encontrar uma pessoa. Essa pessoa que disse lá em João capítulo 14, verso 6, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nascer de novo é encontrar uma pessoa. Essa pessoa que disse, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida. Quantos encontraram ele? E quantos foram encontrados por ele? É isso, irmãos. Porque estamos aqui é por causa de Jesus. Olha, é muito bom ver você aqui. Amém, celebrar a sua vida. Mas eu não posso reconhecer que nós só podemos amar uns aos outros por causa de Jesus. Ele é o fator importante nesta noite. É aqui que nós cantamos, louvamos a Ele. Todas as verdades que nós estamos cantando é graças a Ele. Aleluia. Vivemos debaixo dessa atmosfera tão maravilhosa de paternidade, de amor, contribuir na obra dEle, na causa dEle, porque agora nós temos uma causa, gente. Um propósito de vida. E qual é a nossa causa e o nosso propósito? Cristo. Em nós a esperança da glória. Aleluia. Veja, um novo nascimento acontece quando alguém encontra Jesus. Eu me deparo muitas das vezes com pessoas chegando, mas eu quero que meu filho venha para cá, eu quero que meu esposo venha para cá, eu quero que minha esposa venha para a igreja e venha apenas e vir à igreja. Mas eu digo, convida, traz. Os filhos, quando estão debaixo da sua autoridade, traga, mesmo ele estando bicudo. Mesmo como bico de Patolino. Quem lembra de Patolino? Traga ele para a igreja, porque um dia ele vai lembrar disso. Isso vai ser transformador na vida dele. Amém? Mas o que transforma a vida de alguém é o encontro com Jesus Cristo. Aleluia, quando encontra Jesus, gente. Aleluia, isso é maravilhoso, né? Nascer de novo, o filho pródigo só nasceu de novo porque ele reencontrou o Pai. A nova vida dele se encontrava com o Pai. Quando ele foi e se arrependeu diante do Pai, a nova vida dele começa com o Pai. Aleluia. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Isso. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí, Henrique. Vamos aplaudir Henrique aqui, gente. Amém. Mas você entende onde é que eu estava agora? Espera aí. Ninguém vem ao Pai senão? Ó, irmãos, eu respeito demais tantas outras religiões, amo, mas eu quero dizer, só tem um caminho. A história que diz que todos os caminhos levam a Deus não é verdade. Só tem um caminho que leva a Deus. É Jesus Cristo. Jesus é o caminho que leva a Deus, Jesus é a vida de Deus para o homem, Jesus, aleluia, é a ponte que liga o homem a Deus. Jesus é a verdade sobre Deus. Só se encontra Deus quando encontra Jesus. Quantos já encontraram aí? Isso. Dão glória a Deus por isso? Você está bem, meu irmão, agora nasceu de novo, coisa maravilhosa, mas é isso que eu quero estimular você. Tem o segundo dia, tem uma realidade para você viver. Existe algo em Deus que nós só vamos entender quando começamos a provar. É muito interessante que Jesus não nos chamou para Ele nos seguir, para Ele andar como a gente anda. Ele nos chamou para andar como Ele andou. Ele é o caminho, Ele é a maneira, Ele é a forma. Aleluia. Nós encontramos no Novo Testamento, quando lemos as cartas, essas expressões nele, através dele, em Cristo, por meio dele, e tudo isso está relacionado a mim e a você. Porque é através dele que nós somos abençoados, com todo tipo de bênção espiritual, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Diga assim, eu sou abençoado. Diga por todo lado. Diga para a direita, para a esquerda, por todo lado. Eu sou abençoado. É por causa de Cristo Jesus. E nós declaramos isso e falamos isso porque concordamos com Jesus. Amém? Veja, nós temos uma realidade da cura. Somos curados em Cristo Jesus. Cadê você aí? Dê uma glória a Deus aí. A Bíblia diz que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você pode viver saúde em Cristo Jesus. Aleluia. É tanta realidade que nós temos para viver, irmãos. Realidade de ser sacerdote. Sacerdote é aquele que ministrava a Deus e ministrava aos homens. Nós temos o ministério da reconciliação. Veja, foi nos dado o que os anjos queriam. Os anjos queriam pregar o evangelho, mas foi dado à igreja. Quem é a igreja aqui? Olha o privilégio que nós temos de falar do evangelho, das boas notícias de Cristo Jesus. Não é maravilhoso? É uma nova realidade que nós temos. Ah, queridos, nós temos uma realidade que diante de situações difíceis, complicadas, porque ainda estamos no mundo, temos a certeza que nós podemos entrar no nosso quarto, trancar nosso quarto e orar ao nosso Pai que nos vê em secreto. E o nosso Pai que nos vê em secreto nos recompensará. Temos a certeza, Ele dizendo para nós que os olhos dEle, os ouvidos dEle estão abertos a cada oração que se faz neste lugar. É uma realidade que nós temos, a vida de oração. Orar, e orar não tem que ser algo que nós temos que olhar como peso, como guerra, como batalha. Ninguém quer ir para a guerra, gente. Quantos aqui querem ir para Gaza? Ninguém. A gente quer a paz, verdade ou não é? Agora, se eu convido você para ir à praia, você quer ir? Alguns, então não gostam de praia, né? Cachoeira, você quer ir? Amém? Pão de açúcar lá em cima. Veja, a oração, nós devemos olhar como esse lugar de paz, onde a paisagem muda. É um ambiente da graça de Deus, onde nós podemos orar, gente, ter comunhão com Deus.
A oração tem que ser algo gratificante. A oração não deve ser nunca o último recurso. Porque muitas das vezes as pessoas oram quando o leite é derramado. É ou não é? Mas nós temos que olhar a oração de uma forma tão especial que nós vamos orar antes do leite ir para o copo. Aleluia. Capítulo 16 de Atos é um texto que eu gosto muito de pregar ele. Encontramos Paulo e Silas procurando um lugar para orar. Interessante que eles vão procurar na beira do rio. Olha o lugar maravilhoso para orar. Amém? Do mesmo jeito, é uma realidade que nós temos, oração. Digo oração. É um privilégio, irmãos. É uma prática de fé. E é aqui onde eu quero entrar. A vida de fé é uma realidade da nova criação. Orar é uma prática de fé. Nós oramos e falamos com aquele que a gente não está vendo. É verdade ou não é? Nós entramos num quarto e falamos ou cantamos, mas nós não estamos vendo Deus. Mas por que nós fazemos isso? Nós fazemos porque acreditamos na palavra dele. Porque acreditamos que ele é real. Aí você entende por que Hebreus capítulo 11, o verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus? Que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé não tem como ter relacionamento com Deus. Porque com Deus, gente, 2 mais 2 não dá 4. A matemática perde o sentido. Com Deus, um machado flutua. Com Deus, um mar se abre. Com Deus, uma estéril se torna mãe de filhos. Com Deus, um Pedro anda sobre as águas. E nós sabemos que naturalmente isso não é impossível acontecer. Mas Jesus disse, tudo é possível àquele que crer. Aleluia. Somos já chamados a viver essa atmosfera da fé. A viver fé. Irmãos, como é maravilhoso viver isso. Isso é uma maneira de viver, é um estilo de vida. O mundo tem seu estilo, a sua maneira, nós temos a nossa. E a nossa é inspirada em Jesus. Não é curioso, Jesus está com fome. E Jesus vê uma figueira longe com folhas. E Jesus vai até ela pensando que tem fruto, chega lá não tem fruto. Aconteceu uma anomalia ali. E Jesus vai e fala com a árvore. Nunca mais ninguém coma fruto de ti. Imagina Pedro, João, tudo olhando para Jesus. Rapaz, Jesus agora, o negócio está complicado, falando com árvore. Veja, irmãos, toca na pessoa da do seu lado, pega a revelação aí, pelo amor de Deus. Jesus estava falando, ou Jesus estava retrucando, aquilo que aquela situação estava dizendo para ele. Aquela situação estava dizendo para ele que ele ia ficar com fome, que ele ia ter falta. Mas Deus não criou a figueira para não produzir. Deus criou para produzir para o homem. Jesus estava retrucando, dizendo, nunca mais isso vai se repetir. Aleluia. Fale com a falta. Às vezes as coisas falam coisas com a gente. Certa vez, ouvindo de um pregador, ele disse, a geladeira fala com você. Fala ou não fala? Você abre a geladeira, só tem uma azeitona lá dando bobeira. O que é que ela está dizendo para você? Como disse o pastor Eliezer, parece um coco. Branco e com água. Ela está falando alguma coisa, não está falando? Quando você abre, ela está dizendo, vai ficar com fome. É ou não é? Mas o que nós aprendemos sobre o andar por fé? Andar por fé é falar o que Deus disse. É concordar com Deus. É chamar à existência aquilo que não existe como se já fosse. Por isso você encontra crentes quando abre e diz, obrigado, Pai, em nome de Jesus, pela provisão, porque a minha geladeira vai estar cheia. Aleluia. O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. O Senhor é o meu pastor, e na minha geladeira não vai faltar.
Diga para seu irmão isso, o Senhor é meu pastor. E na minha geladeira não vai faltar. Se você crê, dê um glória a Deus bem alto. Somos chamados assim, queridos. É a vida de fé. Nós cremos em Deus. Nós encontramos as pessoas do mundo reclamando e falando da situação que o mundo está. Veja, fé não nega o que está acontecendo. Mas fé se apega ao que Deus diz. Deixa eu dizer de novo. Fé não nega o que está se apresentando. Mas fé ignora aquilo e fica com o que Deus falou. Aleluia, amém? Então nós estamos sempre falando isso, falando a palavra de Deus, falando o que Deus disse, isso é a nossa vida de fé. Glória a Deus, não é verdade? Amém? Aprendemos que fé, ela parte de um coração, é o alinhamento do coração com a nossa boca. É falar o que Deus disse ao nosso coração, e nós expressamos isso, concordando com Deus. Isso é fé. Vem por meio de uma revelação da palavra. Daquilo que você tem, daquilo que você pode, daquilo que você é em Cristo Jesus. E quando aquilo se torna uma revelação, gente, talvez você pense assim, revelação, o que isso quer dizer? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quem lembra aqui dos filmes Kodak? Quem lembra aqui? Se Jesus voltar agora, muita gente fica. Tem gente que não quer revelar a idade. Vocês lembram não? 12 poses, 24 poses, 36 poses. Não lembra não? Lembra não? Meu Deus do céu, gente. Você lembra? O que é que a gente fazia? A gente batia foto. Via a foto logo de imediato, como é hoje. Ficava o negativo. Você pegava o negativo, você olhava assim na luz, só via, não é? A sombra. Levava lá nas Kodak. Esqueci o nome. Como? Fotótica. Ah, é? Ó, ela já conhece tanto que ela conhece um nome até mais sofisticado que eu. Você levava lá e eles pegavam aquele negativo, gente, colocava em algumas águas lá, na câmara escura, e trazia a revelação do que estava lá e via nítido o que estava naquele negativo. Isso é revelação. Muitas das vezes você lê, você escuta na igreja que você é justiça de Deus, que você é filho de Deus, que você é abençoado. Muitas vezes até dá glória a Deus por aquilo. Mas ainda não caiu como uma revelação dentro de você, não foi revelado a você. Mas é um processo de confissão, porque quanto mais você confessa, mais próximo você fica à palavra. Mas você traz, é como se você colocasse ali nas águas para trazer a revelação daquilo. A confissão, gente, não é e nunca será para convencer a Deus. É para nos aproximar da revelação do que Deus disse. Aleluia. Chega um momento que você entende aquilo. E quando você fala, você se apropria daquilo. É seu. Eu gosto muito desse exemplo. É como uma picanha, gente. Você vai no açougue e compra a picanha. Não é assim? Não é, Jean? Leva, prepara a carne, leva para o fogo, ainda é picanha. Não é isso? Dá o selo, ainda é picanha. Se tiver uma rapadura raspada, bota em cima para dar o grau. Fica top, tá certo? Cuidado, viu, que isso vicia. Aí você coloca, dá o tom, ainda é picanha, botou no garfo, ainda é picanha, botou na boca, ainda é picanha, mastigou e engoliu, deixou de ser picanha. Agora é você. É do mesmo jeito a palavra. A gente extrai a palavra. Medita na palavra, confessa a palavra. O Espírito Santo enche nosso coração, vai revelando, descortinando. Chega um momento que você se apropria daquele versículo. O irmão Reagan, que tanto nós citamos, o versículo da vida dele é Marcos 11, verso 22 e 23. Tende fé em Deus,
Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, acontecerá. Foi através desse verso que ele foi curado de uma doença aos 16 anos de idade. Foi através desse versículo que foi revelado a ele, que ele pôde ensinar tanta gente a ter uma vida de fé e prática de uma forma com resultados melhores. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Toca na pessoa que está do seu lado e diz, e qual é o teu versículo? Amém. Veja, irmãos, é extrair a revelação da palavra ao nosso espírito. Vai sair pela nossa boca e nós vamos confessar em linha com a palavra de Deus. Vai dar certo. Para te dar um exemplo bem prático. Abraão. Deus disse, você vai ser pai de nações. Mas o nome dele era Abrão. Pai exaltado. Só que Deus disse que ele ia ser pai de numerosas nações. Pai de multidões. Mas ele não tinha filho. Mas Deus disse que ele teria. Ele creu. Amém? E Deus começou a cercá-lo, para que ele pudesse confessar aquilo. Deus disse, olha para a terra. Ele olhava para a terra, conta, não consigo contar, assim será a tua descendência. Olha para o céu, conta as estrelas. 1, 2, 3, não consigo, Senhor, assim será a tua descendência. E o Senhor disse, eu vou trocar teu nome, tu serás Abraão. Porque agora, no teu nome, tem uma aliança minha com você. Eu entrei em você, agora. Você vai ser pai de nações, porque agora você tem uma aliança comigo. Cadê seu glória a Deus? Aí veja, Abraão agora começavam a chamar pai de multidões, pai de multidões, pai de multidões. Ele tinha filho? Não tinha. Mas ele já estava construindo tudo aquilo que Deus disse. Glória a Deus por meio da confissão. Em concordância com Deus. Você entende, irmãos? Nós começamos com um grupo pequeno. Estamos avançando e vamos crescer mais ainda. Porque Deus disse, nós estamos concordando com Deus. Aleluia, você crê comigo? Esse lugar vai ficar pequeno, irmãos. Vamos precisar fazer mais cultos. Cadê seu glória a Deus aí? Isso implica em o quê? Pessoas sendo transformadas, sendo instruídas, ajudadas, discipuladas em Deus. E isso, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Aleluia! Você está comigo? Mas veja, a vida de fé é uma vida que é uma realidade da nova criação. Aleluia! Glória a Deus! Quero chamar já o louvor para cá, gente. Eu quero terminar com este verso, que diz assim, 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Diz assim, tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso falamos. Você pode repetir comigo assim, diga assim, tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Diga, eu criei, por isso falei. Diga, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Essa palavra eu criei está dizendo eu acredito. Eu falo porque eu acredito. Amém? Está dizendo que é uma influência, um estilo, uma maneira do crente viver. Quando você volta aos textos, os versos, no verso 7 diz assim, temos, porém, este tesouro. Que tesouro ele está falando? Da glória de Deus revelada na face de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meu e o teu tesouro. Aleluia. Das insondáveis riquezas da graça de Deus. Tudo está em Cristo Jesus. Aí ele está dizendo, nós temos isso em vasos de barro. Dá uma olhadinha para o vaso que está do lado aí. Ei, vaso de barro. Ele diz a excelência do poder, o Espírito Santo que habita dentro de você, meu irmão e minha irmã. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Habita dentro de nós. Ele está dizendo, nós temos. Aleluia.
esse tesouro em um vaso de barro. E ele começa a decorrer sobre isso. E ele diz, em tudo somos atribulados. Veja, nós não escapamos das tribulações. Mas ele diz, porém, não angustiados. Ficamos perplexos às vezes, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados. Pode chegar até isso, mas ele diz, porém, nunca destruído. Oh, glória a Deus! Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Desse modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Aí ele diz, tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, e por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz sobre nós, oh glória a Deus, um eterno peso de glória. Habita dentro de você essa realidade. Está em você esse espírito de fé. Cada um de nós recebemos uma medida de fé para podermos crescer em fé. A Bíblia demonstra, irmãos, níveis de fé. Pouca fé, pequena fé, grande fé. Ei, eu acredito que você seja como eu. Vamos subir o nível. Vamos subir o nível. Ei, vamos subir o nível. Não é mais Deus quem nos leva. Ele já abriu a porta. Somos nós que entramos. É libertador saber disso. Ah, irmão, por muito tempo eu fui ensinado. Não, Deus me leva. Deus faz isso comigo. Deus faz isso. Deus está dizendo, ei, eu já fiz. Agora é você que vem. A Bíblia diz, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos. Não é Ele que vai colocar-nos lá. Na verdade, nós já estamos lá. Aleluia, aproveita essa vida, meu irmão e minha irmã, que está dispensada para você. E o que é bom não depende de mais outro ser humano, é você e Deus. De crescer no Senhor, de viver essa vida de fé. Oh, glória a Deus. Amém. Creia na restauração da sua casa. Creia na restauração da sua família. Creia na restauração dos seus negócios. Creia na prosperidade que carrega, que está em você. A bênção do Senhor está em você. Mas pastor, está difícil o mundo, sim. Mas lá atrás a Bíblia me conta que também o mundo esteve muito difícil. Mas a Bíblia diz uma coisa muito interessante, lá no Egito, que enquanto faltava luz, ou não tinha, só tinha trevas na casa do egípcio, na casa do justo, do judeu, tinha luz. Tinha prosperidade. No meio do deserto não tinha mercearia, não tinha shopping center. Deus mandava do céu. Ei, Deus mandava do céu. Deus socorria o seu povo. Quem é povo de Deus aqui? Quem pertence ao Senhor?
Seja bem-vindo à família da fé, meu querido. Nós temos uma arma maravilhosa, é a nossa fé em Deus, a palavra revelada na boca, falando contra as situações, se levantando contra todo ataque do diabo, e dizendo, está escrito, diabo. Aleluia! O que nos move não são os recursos desta vida, o que nos move é o dono dos recursos, é o meu Pai e o seu Pai. Aleluia! Eu creio! Eu creio em Deus! Aleluia! Na vida de fé, meu irmão, quando você recebe uma palavra de Deus, para se cumprir aquilo, o tempo que está ali, o hiato que está ali, sabe o que entra nesse ato? Jornada de fé, perseverança. Ficar firme na palavra, estando convicto, perseverando, aleluia, sendo criticado, sendo julgado, mas o que importa é o final. Vai chegar a hora. Glória a Deus. A Bíblia traz isso para nós. Deus fez questão de que na Bíblia tivesse as histórias dos nossos irmãos, falando sobre a vida deles e sobre o dedicar da fé, do colocar a fé na palavra de Deus. Diga, pela fé. Sempre será pela fé. Aleluia. Espírito da fé. Eu creio, por isso eu falo. Diga, eu creio, por isso eu falo. Diga, eu creio, que pelas pisaduras de Jesus, eu sou curado. Eu confesso, eu falo, sou curado. Aleluia. Digo, meu Deus, supre as minhas necessidades. E o Senhor me abençoou. Eu sou abençoado. Por onde eu ando, favor chega, favor chega, favor chega, favor chega. Você crê, meu irmão? Você crê, minha irmã? Fica de pé, celebra isso. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Tua presença admirável, tão sublime, sua presença é mais desejável, já que a vida é o teu amor. Glorioso, tua presença é mais desejável, melhor que a vida é o teu amor. Com suas palavras, adore ao Senhor agora. Expresse seu amor ao Senhor. Te amamos, Pai. Obrigado, Pai, por sua palavra. Obrigado por sua presença.
Oh, aleluia! Tu és maravilhoso, Senhor. Oh, aleluia! Celebramos o teu nome. Vai chegar o dia, irmãos. Está chegando o dia, irmãos, que o veremos assim como Ele é. Que o veremos assim como Ele é. Como eu espero um dia que verei a face do meu amado. Como espero o dia, aleluia, em que a alegria enfim será completa. Como eu espero, como eu espero um dia em que verei a face do meu amado. Como eu espero o dia em que a alegria será completa. maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso. admirável, Tu és maravilhoso, Jesus. tão sublime, Tu és sublime, Jesus. glorioso. Glorioso. Tua presença É mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável Do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Aleluia, eu aprendi com Jesus que eu tenho que servir os meus irmãos. Alguém que precisa de oração para cura. Alguém aqui, só você vir aqui na frente, querido. Nós cremos na imposição de mãos. Alguém entre nós? Aleluia. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável demais do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. glorioso.
glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Eu percebo pelo Espírito de Deus que essa semana pessoas aqui receberão convites do Senhor para orar. Às vezes nós oramos, irmãos, mas existem momentos que Deus nos chama a orar. Aleluia! É Deus te convidando a uma experiência. Apenas diga sim. E quando brotar no seu interior esse convite à oração, ore, flua, coloque um louvor, uma adoração e tenha comunhão. Aleluia! Tenha comunhão. Aleluia! Outros receberão uma instrução do Senhor para falar para alguém sobre Jesus. Seja um amigo do trabalho ou uma amiga de trabalho. Seja um parente. Aleluia. Mas assim como Filipe foi dirigido pelo Espírito ao deserto para encontrar com o eunuco e falar sobre Jesus. Aleluia. Apenas diga sim. Ah, pastor, eu não sei falar. O Espírito Santo colocará a palavra na tua boca. Aleluia. Percebo também o Senhor convocando pessoas para orarem pelos seus parentes. A tirar tempos de oração esta semana pelos seus parentes. Ser dirigido por Deus. De repente de enviar uma mensagem. De ligar e falar algo do Senhor. Deus quer fazer um reboliço na tua casa. Ei, Deus quer fazer um movimento na tua casa. Entre os teus parentes. Você crê, meu irmão, minha irmã? Aleluia, diga sim à instrução do Senhor. O diabo nunca irá te enviar a pregar. Oh! Declare eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oh, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Dê um abraço à pessoa que está do seu lado. Você pode fechar seus olhos ainda. Quero fazer um convite especial. Esse convite um dia eu fiz com 5 anos de idade. Quando eu entendi Jesus. Eu entreguei minha vida a Jesus. Eu não o recebi. Ou melhor, eu não o aceitei. Eu recebi. Aleluia. Mudou minha vida e minha história. Se de repente você está aqui e você quer fazer isso hoje. Entregar sua vida a Jesus. Se é você levantar sua mão, nós vamos orar por você, meu irmão. Se de repente você está desviado, está voltando, se é você fazer isso. Alguém entre nós?
Quero fazer outro convite. Eu aprendi algo, que de vez em quando, nós temos que renovar nossa consagração ao Senhor. Sabe, um marido e uma mulher, aonde às vezes a mulher espera sempre que o marido diga eu te amo. E o marido acha que por causa dos anos que tem, precisa dizer. Mas é importante dizer. Amém? Reafirmar. Alguns casais, quando chegam momentos, tempos de casados, eles fazem a renovação dos votos. Lembre-se do que eu li no início. Sua vida mudou. Você não é mais o mesmo. Você é uma nova pessoa. A Bíblia diz que é uma espécie que nunca existiu antes. Aleluia. Mas às vezes, queridos, caminhamos com uma nova vida, com prática da vida velha. E o Espírito Santo fala tanto aos nossos corações, dizendo para nós, ó, deixa isso, deixa aquilo. Vamos fazer isso? Você pode fechar seus olhos, renove seus votos. Eu sei que o Espírito Santo fala ao seu coração coisas que você tem que largar urgentemente. Deixar, porque isso não faz mais parte da tua vida. É como uma roupa velha que não cabe mais em você. Existe uma vida nova, uma vida de justiça, de santidade, de amor, de fé, de comunhão. Pai, no nome de Jesus, como igreja, por meio dessa inspiração nesse momento, oramos, Pai, e reafirmamos o nosso amor por Ti, o nosso compromisso contigo. Aleluia, Pai, obrigado, porque nós temos sempre um encorajamento Seu para viver essa vida. Obrigado pelo Seu Espírito, que testifica nos corações, que aponta coisas que precisam melhorar, que precisam deixar, coisas que trazem tristeza ao nosso coração. E que Deus está dizendo, filho, isso não é mais para você, filha, isso não é mais para você. O que eu tenho para você é mais excelente. Aleluia. Pai, nós vamos dizer um sim à sua palavra. E vamos sair daqui melhores do que entramos. Aperfeiçoados, melhorados. Aleluia, arrancando do coração coisas que o Senhor não quer que esteja lá. Nós te rendemos graças. No nome de Jesus, quem crê diga amém. Dê glória a Deus. Você pode sentar, meu irmão. Aleluia. Oh, glória. Nós vamos ter um momento muito especial agora. Leila vai conduzir. Aqui, irmão. Meu Deus, olha que lindo. Aleluia. Eita, será que é Deus falando? Ai, Jesus. Gente, deixa eu rever aqui rapidinho. Sobre o departamento infantil, vocês estão vendo, né, que a gente está com as crianças ali atrás. Nós tivemos que fazer a troca de titularidade das salas lá de cima, que é do departamento infantil, né, das salas que a gente alugou para o departamento infantil. E tinha luz, e aí eles disseram que tinha que desligar a luz, eu nunca vi isso. Depois da troca, para passar não sei quantos dias, aí eles viriam depois fazer a religação. É uma coisa meio doida, na minha cabeça isso não funciona, mas nessa troca de titularidade que foi feita no dia 10 de outubro, eles estão enrolando e não vêm ligar a energia. Falei, acho que no meio da semana, eles me deram, falei acho que quinta-feira com eles. O Hélio já foi lá 2 vezes e eles disseram que até o dia 28 eles religam. Por isso que o departamento infantil está por aqui, né? As tias estão ali se virando nos 30. Mas eu creio, em nome de Jesus, que isso vai se resolver. Dia 28 é terça-feira, né? Eu quero ver qual vai ser a próxima desculpa. Não vai ter não, eles vão vir. Amém? Gente, você falou sobre Valdemir? Pronto, Valdemir já está em casa.
Glória a Deus, a cirurgia foi feita sexta-feira, graças a Deus, ele está bem, está tranquilo em casa, sendo cuidado, mimado pela esposa, e está aberto a visitas, tá certo? Quem puder ir lá fazer uma visita, o Wellington vai lá amanhã, quem puder ir lá fazer essa visita, ele passou mais de uma semana no hospital aguardando essa cirurgia, mas, gente, o diabo só se dá mal, porque ele estava lá, esperando a cirurgia e até onde eu sei, se é que não aconteceram outras coisas, mas uma vida foi salva através da palavra que ele ministrou lá no hospital. Parece que era um filho de pastor que estava desviado, uma coisa assim. E foi uma... Então, assim, eu gosto assim, que o diabo se exploda mesmo, não é não? Então, ele passou por essa situação, mas já está bem. A gente só precisa agora fazer a nossa parte. Liga, vai lá, faz uma visita, tá certo? Vocês sabem que eles gostam, né? Eles gostam, eles são bem sociáveis, eles gostam disso. E aí, senhas do almoço, lembrando, você pode me procurar. Para ajudar na pintura, procura o pastor. E nós temos agora a entrega dos certificados aqui. Acho que são 4 ou 5, 4, né? Vieram 4, 5. Que vão receber, né, são os nossos novos membros, oficialmente, já estavam aqui conosco, mas agora oficialmente, porque você sabe que precisa passar por esse discipulado. E aí, pastor, né, eu vou chamar e ele vai entregar e tirar a fotinho. Então, nós vamos chamar primeiro o nosso querido César Augusto Roque Araújo. Uhul! Isabela Almeida da Silva. Ô, gente, estava atrasado o discipulado dela. Luciana de Carvalho de Souza Almeida. Aê! Luiz Carlos de Almeida. Tatiana Gomes da Silva Araújo. Que nome. Sejam muito bem-vindos à família Verbo da Vida, amém? Então, é um prazer receber vocês. Depois vem aqui para tirar uma foto, todos, tá bom? Depois do encerramento do culto. Lembrando que os nossos cultos são terças-feiras, às 20 horas, e também aos domingos, às 18h30. Ok? Então, vão em paz. Sim, como, em nome de Jesus, amanhã vai sair, vão quebrar ali, vai resolver os pontos de água, a gente vai precisar tirar tudo ali de trás, gente.